Já estamos ao vivo no Facebook. Marcão, na hora, só vou pedir para você posicionar o microfone e você tem que engolir o microfone. Ele move, pode mexer ele, ó, pode puxar. Você tem que ficar bem grudado com ele. Quando você desvia, mesmo olhando pro Jonathan, some sua voz. Tem que ser direcional, tá? Bem pertinho. Eu vou te chamar da metade do bloco para frente, vai para o intervalo, no segundo bloco, notícia, metade do bloco para frente, você de novo. 10 minutos no primeiro bloco, 20 minutos no segundo bloco. Hã? Não é? O pessoal já está entrando aqui na live. Madalena Celone. Você está ouvindo o Jornal da Manhã, Araçatuba. Oito horas, 11 minutos. Você está na Jovem Pan Araçatuba, quinta-feira, dia 10 de agosto, Dia Internacional do Biodiesel, dia de São Lourenço e dia da Solidariedade Cristã. Eu sou Marcelo Teixeira e a partir de agora sigo ao vivo com você até as 9 horas. Bom dia, Jonathan Alves. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos que nos ouvem. Começa agora o Jornal da Manhã Araçatuba, um programa repleto de notícias e entrevistas dos fatos mais relevantes da região. Você pode acompanhar pelo 104.3 do seu rádio, como faz neste momento quem aí está indo para o trabalho em Araçatuba, Birigui, Penápolis, Guararapes, todas as cidades da região, assim como quem está pegando a estrada, rodovias Marechal Rondon, Eliezer Montenegro Magalhães, Roberto Hollenberg, as intermunicipais, seja para visitar clientes ou para prospectar. A todos, boa viagem, sucesso nos negócios e volte para casa em segurança. E você também tem acesso ao programa pelo site lr1.com.br, pelo aplicativo LR1 e também pela página lá no Facebook, Jornalista Marcelo Teixeira. Onde já tem gente entrando para acompanhar a nossa live, como Madalena Celone, Roberto Batista Cavalheira, também está lá o pessoal do ILAN, Instituto Liberal da Alta Noroeste, assim como pelo aplicativo LR1, Rodrigo Treco e Rodrigo Andolfato, que sempre nos acompanham e mandam mensagens pelo WhatsApp da Jovem Pan Araçatuba. 8 horas, 13 minutos, vamos aos destaques de hoje. Projeto aprovado na Câmara de Araçatuba proíbe o uso de objetos cortantes em apresentações de rua na cidade. Vereadores julgam hoje mais uma comissão processante contra o prefeito de Birigui, Leandro Maffez. Aprovado na Câmara de Birigui, programa de pagamento incentivado. Quinta-feira é dia da coluna Momento do Empreendedorismo com analistas e consultores do Sebrae. Posto de atendimento ao trabalhador está divulgando relação com 11 vagas de emprego. Será realizado em setembro, em Birigui, o segundo mutirão de oportunidades, com serviços gratuitos para toda a população. E o nosso entrevistado de hoje será o professor e palestrante Marcos Gomes Guimarães, que você talvez conheça melhor se eu disser que é o Marcão, professor de inglês, que vai ministrar amanhã em Araçatuba a palestra Prevenção de Esgotamento Mental e Físico. E se você quiser enviar comentários ou perguntas para ele, anote aí o WhatsApp da Jovem Pan Araçatuba, 18 98106 1043. Repetindo, 18 98106 1043. Ou também enviar mensagens pela página no Facebook Jornalista Marcelo Teixeira. 8 horas e 14 minutos. Vamos à frase do dia. Não ponha mais dias na sua vida, ponha mais vida nos seus dias. Frase de Anderson Cavalcante, extraída do livro O que Realmente Importa. Vou mostrar a capa para quem está aí nos acompanhando pelo Facebook. Livro que foi me dado de presente pelo professor Marcos Gomes Guimarães. E daqui a pouco a gente até falará
porque eu vou extrair muita frase dele, viu, Marcão? Muita frase. A gente costuma começar o programa com uma frase do dia, um pensamento, uma reflexão, enfim, e eu sempre gosto de dar autoria, e aí tem muita coisa aqui que durante os próximos meses eu vou aproveitar. Não ponha mais dias na sua vida, ponha mais vida em seus dias. Hashtag frase do dia. Vamos à previsão do tempo, Jonathan Alves. E olha, de acordo com o clima-tempo, agora em Araçatuba faz 17 graus. A temperatura hoje na cidade deve variar entre os 17 e 34 graus. O dia amanheceu ensolarado com poucas nuvens e lembrando, não chove. É isso. Hashtag previsão do tempo. 8 horas e 15 minutos. E aí, só para não passar em branco, nosso amigo, companheiro de todos os dias, Rodrigo Treco, mandou uma mensagem aqui pelo WhatsApp dizendo que o seu dia seja lindo, o seu também, Rodrigo Treco, mas ele mandou uma foto, né, com a camiseta do Palmeiras, classificou-se ontem em jogo contra o Atlético Mineiro, foi 0-0, mas ganhou o primeiro jogo de ida lá em Minas por 1-0, e aí ele está todo sorridente, como deve estar também o Marcão, porque é palmeirense também, né, Marcão? Então, enfim, todo palmeirense hoje feliz, que seja assim, o importante é que todos comemorem. 8 horas, 16 minutos, vamos de notícia. Política local. A Câmara de Araçatuba aprovou nesta semana projeto de lei que proíbe a prática de malabares por artistas, profissionais ou não, que utilizem, portem ou manuseiem facas, facões, objetos perfuro-cortantes e substâncias inflamáveis nas suas apresentações de rua no município. A justificativa cita o texto constitucional, destacando o papel do poder público em proteger, apoiar e valorizar as manifestações culturais. Ao mesmo tempo, contudo, a matéria menciona que é necessária a intervenção do poder público municipal na ordenação do espaço público, de modo a garantir a segurança dos munícipes. De autoria do vereador Nelsinho Bombeiro, do PV, para entrar em vigor, a proposta estabelece que normas complementares poderão ser objeto de decreto regulamentador da Prefeitura. Outra matéria aceita na sessão é o projeto de lei que cria a campanha permanente Não é Não para enfrentamento ao assédio e à violência sexual no município de Araçatuba. A proposição é de iniciativa da vereadora Regininha do Avante. Em regime de urgência, tiveram a aceitação do plenário as propostas que reorganizam a estrutura organizacional e administrativa da Câmara de Araçatuba e dispõe sobre a remuneração e o desenvolvimento da carreira dos servidores do Legislativo araçatubense. Também recebeu a aceitação dos parlamentares o projeto de resolução da mesa que estabelece a competência da mesa diretora para tratar da estrutura que integra a Secretaria Administrativa da Câmara. Isso inclui a criação, a extinção e também a alteração de cargos por meio de projeto de resolução ou ato de acordo com o assunto tratado. Como eu disse anteriormente, antes da sessão que aprovou esses projetos, o cidadão de Araçatuba deve ficar de olho nessas situações. A mesa da Câmara Diretora vai alterar a estrutura que integra a administração do Legislativo e, consequentemente, a remuneração dos servidores do Parlamento. Hashtags Araçatuba, projetos aprovados, participe da política, fique de olho. 8 horas 18 minutos. Dor de cabeça. Será divulgado hoje pela Câmara Municipal de Birigui o relatório da comissão processante, a primeira deste ano, contra o prefeito Leandro Maffez. O julgamento é aberto ao público e conta com transmissão ao vivo do canal 18.3 da TV local, também no canal da TV Câmara no YouTube e no Facebook. A abertura da CP ocorreu a partir de denúncia do ex-vereador José Firmino Grosso. Ele solicitou que os vereadores investigassem o suposto uso indevido de um carro da prefeitura por pessoas não autorizadas. Segundo o requerimento, Paulo Henrique Marques, então chefe de gabinete de Maffez, e Cristiano Fabiano Cardoso Manuel teriam usado um veículo da frota municipal para ir até Ibiúna com finalidade particular. Integram a comissão processante os vereadores Everaldo Roque Santelli, o Everaldo Santelli do PV, Paulo Sérgio de Oliveira, o Paulinho do Posto do Avante e Cleverson José de Souza, o Todd da Unidiesel do Cidadania. Após a votação do julgamento, que encerra os trabalhos da comissão,
a decisão será encaminhada ao cartório eleitoral de acordo com o que determina a lei. Vamos lá, né? E um monte de hashtag aí, Diogo? Vamos lá, Birigui, comissão processante, hashtag queda de braço, cabo de guerra, não termina nunca, participe você da política local. Pois é, né? Vale lembrar que entre comissões processantes, comissões especiais de inquérito, salvo engano, o prefeito Leandro Maffez está enfrentando a 6ª comissão aí, correndo o risco de perder o mandato. E Birigui, hein? Vamos lá. 8h20. Política regional ainda, e ainda falando de Birigui, porque os vereadores de lá aprovaram nesta semana 4 projetos de lei. Um deles foi o Programa de Pagamento Incentivado, o PPI, que visa a regularização de débitos municipais junto à Prefeitura, ocorridos até 31 de dezembro do ano passado. Também foi aprovado o projeto de lei de autoria da vereadora doutora Osterlaine, do União Brasil, que cria o projeto Semeando Estrela. A proposta incentiva doações de diversas mudas aos recém-nascidos e bebês de até 4 anos de idade do município de Birigui. Outro projeto aceito pelos vereadores partiu da Prefeitura. A matéria considera a necessidade do uso de algumas salas de aula da FATEB, por conta de uma reforma na Escola Municipal Roberto Clark. Para isso, a FATEB será remunerada, lembrando, né? E o quarto projeto aceito pelos parlamentares também é da vereadora doutora Osterlaine. Ela torna obrigatória a fixação de banner fornecido pela Associação de Diabetes de Birigui, a ADJ, lá no pronto-socorro municipal, na Santa Casa de Birigui, UBS e também na Unimed. Da mesma forma, obriga a fixação aí de cartaz confeccionado com recurso próprio em convênios privados da área da saúde, farmácias, escolas infantis e em reuniões pedagógicas diversas. Hashtag Birigui, projetos aprovados, participe da política. 8h21, vamos à entrevista do dia. E quem já está aqui no estúdio da Jovem Pan Araçatuba é o professor e palestrante Marcos Gomes Guimarães, que vai ministrar amanhã em Araçatuba a palestra Prevenção de Esgotamento Mental e Físico. Para quem é da minha idade, um pouco mais velho, um pouco mais novo, talvez se reconheça se eu disser que é o professor Marcão de inglês. Deu aula durante muito tempo no Objetivo aqui em Araçatuba. Olhando o Marcão, você vai perceber no Facebook que o que muda, pelo menos em relação à minha época, é que ele está sem barba. Ou está com a barba rala, né? Você deixava a barba um pouco melhor. Palmeirense está contente hoje, assim como o Rodrigo Treco. Fiquei sabendo agora que o Rodrigo Andolfato também. Então está um pouco mais feliz, Marcão, hoje? Bem feliz, mas eu aprendi que essa felicidade passa. Não é? No dia a dia, hoje é um dia feliz para os palmeirenses como eu. Mas tivemos problema há 1 semana ou 2 semanas atrás, quando jogamos com o São Paulo. Não é? Então, a vida é assim, né? Não é? Marcão, vamos falar da palestra então. Você vai falar de prevenção de esgotamento mental e físico, de burnout. Onde será a palestra e em quais horários? Olha, aqui em Araçatuba vai ser no Araçatuba Plaza Hotel. Fica ali na General Glicério, vizinho da Câmara dos Vereadores. Isso. E por que eu vou fazer 6 horários? 6 horários. 6 horários. A palestra tem duração de 45 minutos. Então é uma coisa dinâmica, rápida, e eu vou ensinar como você faz para sair fora ou não entrar nisso. Perfeito. Mas por que 6 horários? Porque assim todas as pessoas que trabalham no dia a dia, sofrendo pressão em casa ou no trabalho, elas possam se adequar ao horário. 8h30 da manhã, 9h30 da manhã, 1h30 da tarde, 2h30 da tarde, 17h30, 18h30. Então são 6 horários, repetindo, 8h30, 9h30, meio-dia e meia, 1h30, 5h30, 6h30. E promessa é dívida. A palestra tem exatamente 45 minutos. Tá bom, só deu uma divergência aqui. 8h30, 9h30, a próxima é? Meio-dia e meia, 1h30. Meio-dia e meia, 1h30,
Depois? 5h30, 6h30, perfeito. Eu tinha anotado errado pelo jeito aqui. 45 minutos, é jogo rápido, você dá dicas. E qual é o público-alvo? Você falou, é quem profissional que lida com o público. Estamos falando de quem? Estamos falando de bancários, estamos falando de professores, de enfermeiros, de funcionários de hospitais e clínicas, estamos falando de comerciários, o pessoal que trabalha no comércio de Araçatuba, estamos falando de advogados, que é pressão para tudo quanto é canto, promotores, juízes de direito, estamos falando de mães. Você que é mãe, que está me ouvindo, sabe muito bem o que é esgotamento mental, exaustão e, para os mais velhos, estafa. Que hoje o nome que está sendo ventilado, o nome público, é burnout. Burn é queimar. Então, quando você queima os neurônios, quando você cansa, a frase típica de mãe, eu quero sumir. Então, quando alguém fala eu quero sumir, é porque está faltando 1% para esgotar de vez. Pois é, então, um público vasto, um público grande. Quantas pessoas cabem na sala lá do Araçatuba Plaza Hotel? Cabem 120 pessoas. Ah, é grande, é na sala maior que Na você sala vai fazer. maior, 120 Perfeito. pessoas. Mas tem que fazer uma inscrição antecipadamente ou dá para fazer na hora? Faz na hora. Faz na hora. As pessoas que gostariam de adquirir convites, por exemplo, ela consegue pelo Simpla, com Y, simpla.com. Mas, por exemplo, se ela resolver ir de última hora, basta ela chegar 10 minutos antes. Perfeito. Aí tem uma pessoa que vai recebê-la lá no Araçatuba Plaza Hotel, ela verifica o horário que ela quer e ali mesmo ela pega o convite, mas eu tenho uma surpresa no final do programa. Perfeito. Dá para você fazer um resumo? Eu sei que a palestra já é curta, mas posso te pedir um spoiler de mais ou menos o que você fala? Eu falo primeiro do sentimento que a pessoa tem aos poucos. O corpo avisa. O corpo avisa, a mente avisa. Por exemplo, estou começando a acordar 4 da manhã. Não é normal. Normalmente as pessoas acordam 5, 5h30, 6, 6h30. Quem acorda 3h30, 4 horas da manhã é padeiro. Certo? Pelo menos, ou o motorista que assume o ônibus que ele vai levar para São Paulo às 5 da manhã. Mas normalmente é padeiro, as pessoas que trabalham na roça, que tem que acordar cedo para tirar leite, para fazer um monte de coisa. Pessoas da cidade não acordam 3, 4 da manhã. Principalmente se você estava acostumado a acordar às 7. Alguma coisa está acontecendo na sua vida. Primeiro sinal. O outro sinal é quando você está assistindo televisão, passa a propaganda de uma cerveja e você se emociona. Aí tem um outro sinal que tem algo acontecendo. Você faz uma reflexão e começa a ver que você está trabalhando das 6 da manhã às 6 da tarde e resolve fazer Uber das 7 da noite à meia-noite. Eu acabei de falar com o motorista do Uber que me trouxe aqui. Ele faz jornada dupla. Olha só. E eu avisei para ele que ele não vai aguentar. Ah, não, mas eu não posso largar. Então, vamos fazer o seguinte, o emprego seu você não pode largar porque você ganha fixo, trabalha lá há 6 anos. Mas o Uber, você em vez de parar meia-noite, você pode parar 10 horas da noite. Você vai ter 2 horas de descanso. Outra coisa é que todos nós precisamos de 3 horas por semana só pra gente. Você fala lazer, entretenimento, família. Então, sozinho. Ah, sozinho. 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 Sem esposa, sem namorada, Perfeito, sem marido. perfeito. Sem ninguém, é você e Deus. Essas 3 horas, pode ser, eu gosto de ensinar de quarta-feira, porque é no meio do barulho. Quarta-feira é um dia ideal para colocar os pés para cima, pôr uma música, ouvir a música 5 vezes. Nossa, Marcos, mas 5 vezes? Sim, você adora música. Ouça 5 vezes.
não quer que as pessoas te perturbam, põe fone de ouvido e põe repeat, vai repetindo a música, canta, relaxa, come salaminho com queijo, toma sua cerveja ou seu suco, conversa com Deus, toma bastante água, põe o pé no chão. Ninguém, quando eu estou falando, gente que está me ouvindo, ninguém, nem marido, nem esposa, nem filho, nem neto, nem vizinho, ninguém tem nada a ver com isso nas suas 3 horas. Às vezes, dá vontade de não fazer nada. Isso incomoda a sociedade. Fazer nada não pode. Aonde está escrito isso, Marcelo? Pois é. Nós temos aqui um ouvinte diário, Rodrigo Andolfato, empresário, palmeirense como você. Ele está dizendo aqui que 3 horas sozinho seria como estar no paraíso. Então ele é um potencial aí candidato a participar das suas palestras amanhã. Hashtag fica a dica, Rodrigo Andolfato. Então você dá essas dicas na palestra de como identificar que você está no caminho do esgotamento. Sim, por isso é prevenção. Prevenção. E também fala como sair dessa ou não entrar. Como sair dessa é algo que eu aprendi lendo. Como eu fui professor de inglês durante muito tempo. Atenção, gente, eu comecei lá no Convequipe. Convequipe. Um cursinho dos anos 75 a 78. Na Luiz Pereira Barreto. Convequipe. Aí depois eu virei professor do Objetivo, onde o Marcelo aqui, que eu fiquei sabendo por ele, eu fui professor dele. Isso, nos encontramos, Marcão me deu aula em 80, salvo engano, Marcão, vamos lá, 87, 88, 89, lá no Objetivo, portanto faz aí, deixa eu ver, salvo engano, 33 anos, pelo menos, que nós não nos víamos. É, exatamente. Não é? Aí, essa época que eu dei aula no Objetivo, foi muitos anos, depois dei aula no COC, ali onde era o antigo Dibo, do lado do Colégio das Irmãs, e depois fui para o Colégio Tati, onde eu também dei aula até 2001. Então, aqui em Araçatuba, eu fui professor de 1975 a 2001, no Convequipe, no Objetivo, no COC e no Tati. E fui proprietário da Cultura Inglesa. E você sabe que quem me sugeriu a sua entrevista, eu já sabia que você iria dar a palestra e muito provavelmente iria te chamar, mas aí antes que eu fizesse isso, que tomasse a iniciativa, o empresário Oscar Saito Neto, da HS Bond, mandou o card da sua palestra em um monte de grupo. E aí eu recebi. Falei, poxa, Oscar, você se adiantou a mim, que eu estava aqui pensando o dia que eu iria chamar o Marcão, já que veio, enfim, na mesma hora eu entrei em contato com você, você arrumou um tempo na sua agenda, que eu sei que é corrida, porque você já deu essa palestra em Belo Horizonte, está fazendo em Araçatuba, vai fazer ainda em São José do Rio Preto, pelo menos? São José do Rio Preto, na realidade, é São José do Rio Preto, depois é Ribeirão Preto, eu estou indo para Maceió. A minha esposa falou, Marcos, Maceió é praia, ninguém tem burnout lá, ninguém tem esgotamento. Falei, o Cidinha Manarelli, que eu sou casado com uma ex-aluna, Cidinha Manarelli, da família daqui. Certo. Ela foi minha aluna no Convequipe e nós estamos casados há 45 anos. Olha só. Aí eu falei, Cidinha, lá na praia o povo também trabalha, e o povo também tem pressão, e lá tem mãe. Mãe tem pressão, muito mais. Você que está me ouvindo, você homem, você mulher, sabe o que eu estou falando. Nós homens somos espertos. A gente terceiriza os nossos problemas e joga no colo das esposas. A esposa trabalha o dia inteiro, quando chega em casa ainda tem toda a pressão, marido, filhos, netos, vizinhos, sogras, todo mundo em cima da mulher. Muito bem, quando eu comecei a bolar essa palestra, eu percebi que ia dar muito buchicho, muita conversa, porque todos nós que trabalhamos no dia a dia com pessoas temos problemas. Sim. E eu quero também, desde já, falar que o Oscar Saito, o Oscar é parceiro, é ex-aluno, amigo,
E tudo que eu preciso em Araçatuba, ele dá um jeito de... Eu fui fazer palestra em Lions, em Rotary, por conta do Oscar. E ele é um grande divulgador, como também conto com o apoio e a ajuda sua, Marcelo. Claro. E do Adriano, que fez a parte de os posts para mim, que foi para o Brasil inteiro. Mas depois de Maceió, eu faço Rio de Janeiro, depois do Rio de Janeiro eu vou para Brasília. Caramba. E depois de Brasília eu vou para Goiânia. Brasília está sendo assustador, porque Brasília está estafada por tudo que passou e por tudo que passa. E Brasília paga o pato de ser uma cidade boa, normal, mas todo mundo só fala em Brasília quando pensa em política. Sim. E lá as pessoas trabalham. Lá as pessoas, lá tem banco, lá tem escola, lá tem tudo. Tem hospitais, né? É isso. Marcão, agora são 8h36. A gente precisa ir para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta e continua esse papo que está muito bom, tá certo? Você que está nos escutando, 2 minutinhos apenas de break e a gente daqui a pouco volta com notícia interessante e entrevista relevante. Oscar sai do Neto? Oscar sai do Neto? Ele, não, os caras é gente boa demais, cara. Esse cara, ele é diferenciado. Eu tenho, graças a Deus, vários ex-alunos aqui. Hoje todos, professores, empresários, jornalistas. Araçatuba. Eu só não volto a morar aqui porque minha mulher não quer. É mesmo? Ela não quer porque ela tem os filhos, tem 2 filhos que moram lá. Mas eu venho mais aqui do que notícia ruim. Eu venho, de maio até agora, essa é a 4ª vez. Você mora com estado? Mora em Ribeirão Preto. Eu moro a 330 quilômetros. Ribeirão Preto, eu achei um anjo lá que vai colocar o hotel Stream Palace. Opa! Com 160 lugares. E vai ser o lugar que menos vai cobrar de mim. Stream Palace é na rua do Calçadão. Eu tô tentando lembrar onde é. De grife lá. A diária é 400 pau. Aí eu dei uma ideia para ele. Ele vai abrir para os hóspedes. Vai ser o primeiro hotel que abre alugado uma sala para o palestrante, mas convida todos os hóspedes que não vão pagar. Vou sugerir para você que conheça o Rodrigo Andolfato. Eu gosto muito do Araçatuba Plaza Hotel, mas o Rodrigo ele sempre também sugere parcerias com o Hotel Mariá. Tá? E ele tem preços muito bons, ele sempre dá um jeito de fazer um negócio legal. Então conheça para você ter mais opções aqui também. Professor da irmã dele. Da Mariana, eu acho que ele tem 2 irmãs, né? Das duas. Das duas. Andolfato. Estamos voltando aqui, Jonathan. Quer mais em tudo? Faça como os principais anunciantes. Anuncie em O Liberal Regional e veja a diferença. Voltar MPS em proteção veicular. O Liberal Regional, uma empresa do SRC. 8h39. Já estamos de volta e este é o Jornal da Manhã Araçatuba e eu, Marcelo Teixeira. E eu sou o Jonathan Alves, lembrando, pessoal, que vocês podem acompanhar pelo 104.3 do seu rádio, pelo site lr1.com.br, como também pelo aplicativo LR1 ou pela página lá no Facebook, Jornalista Marcelo Teixeira. E agora, no momento da gratidão, é hora de agradecer aos ouvintes, tanto pela audiência quanto pela eventual interação. Quero começar, então, para quem está lá na nossa live, acompanhando as notícias e a entrevista do Marcão, como a Madalena Celone, a Ariane do Ilan,
o Roberto Batista Cavalheira, o Benê Oliveira, Oscar Saito Neto, Jefferson Roncolato, dizendo aqui, ó, que o nosso programa é muito bom e ele acompanha sempre, viu? Olha, novidade pra gente, aliás, novidade. Novo ouvinte participando pelas redes sociais. Muito obrigado pela parceria, Jefferson. A doutora Jaqueline Galbiati, da Associação Comercial Industrial de Araçatuba. Muito obrigado, Jaqueline. Everson Lopes Stabile, corretor de investimentos da S6. Gladson Balsalobre, o João Basile Bonilha, Joãozinho da Império, também o professor Hélio Consolaro, o Marcos Cunha, a MPS Proteção Veicular. Muito obrigado a todos. Já aproveito para mandar meu abraço para a dona Cidinha Manarelli, que se não estiver nos ouvindo, depois vai escutar aqui a entrevista gravada, porque fica depois no meu canal no YouTube, jornalista Marcelo Teixeira, do seu marido, o professor Marcos Gomes Guimarães. Também meu muito obrigado para Wanda Maria Barbosa, o Aloísio, a dona Tereza e o seu Zé Américo do Nascimento, a Cida Nascimento Xavier, o César Américo do Nascimento, Oscar Faria Ramos, Dimas Tadeu de Melo, a administradora hospitalar, minha amiga Daniele Grisoli, Marcela Honório, gestora de RH, Ivanesse Fernandes, assistente social, assim como Leonor Rossi e Aline Carreto, as enfermeiras, prestem atenção, porque amanhã tem palestra em Araçatuba, e é para vocês também, Liliane Passi, a Aurinha e a Kátia, o Marcos Adriano Mantova, o Adriano, fisioterapeuta, assim como o Fernando, o César, o Breno, a Natália Clemente, a farmacêutica Janaína e a psicóloga Rafaela Vieira Bocchio, todos esses que eu falei, do Hospital Neurológico Ritinha Prates e do Centro Especializado em Reabilitação Ritinha Prates. Jonathan Alves, os seus agradecimentos de hoje. Olha, um abraço, primeiramente. Hoje trouxe o celular? Tá aqui carregado. Né? Carregado? Tá. Muito bem, vamos lá. Carregador, antes de dormir. Vamos lá. Aliás, tomei o sorvete também, viu? Ontem eu comentei que eu tinha comprado sorvete. E dormiu sem tomar o sorvete? Aí cheguei em casa. Mas estava no congelador bonitinho ou você deixou fora, derreteu e depois congelou de Eu tinha me novo? avisado pai e manhã. Eu cheguei lá, tava na Tava sacola, escondidinho. tava Ah, escondido. perfeito, Aí, muito bem. Deu 10 minutinhos, acabou. 2 litros. Olha aqui. Ó, um abraço pro Arthur, pro Dimas, pro Gabriel, pro Caio com K, o Caio com C, o Kaique com C também, o Flávio e a Reinari também, o Valmir. Um abraço também pro pessoal lá de Bigui, pra Clécia Tenório, pra Dona Edneia e pra Solângela Contel. Um abraço pra todos. Muito bem, acabou de entrar também no meu Facebook, o Décio Santos. Muito obrigado também por acompanhar o programa. É isso, hashtag gratidão é tudo. 8h42. Coluna semanal, é hora de acompanhar o momento do empreendedorismo. Quem fala hoje com a gente é a analista de negócios do Sebrae, Luciana Conte. Ela fala de controle financeiro. Acompanhe com a gente. Aqui é a Luciana, analista do Essa Sebrae, é, eu e tenho hoje combinando para nas compartilhar vezes uma informação valiosa que pode fazer toda a diferença para quem é dono de um pequeno negócio. Se você é empreendedor, preste muita atenção, pois falaremos sobre a importância vital dos controles financeiros e a necessidade de se tornar... Acabei? Cara, é livro de... Eu falo que é livro de sentada. Você sentou, você não consegue terminar de ler. Não é? Ó, eu sempre falo isso pro Jonathan. Falo, Jonathan, para eu não enganar ninguém, eu faço orelha, eu anoto, eu rabisco, aí acabou no meio do caminho, acabou a tinta, eu peguei uma caneta comum, aí fui rabiscando. Ter consequências negativas a longo prazo. Os controles financeiros são como uma bússola que guia a sua empresa na direção certa. Há um registro detalhado das receitas. Ah, ele é de 2012, o livro não tinha visto. Uma visão clara da saúde financeira, identifica oportunidades de economia e investimento e toma decisões assertivas. Separar a conta pessoal do empresarial é uma das princípios fundamentais do controle financeiro eficaz. Quando suas finanças estão misturadas, fica difícil avaliar o verdadeiro desempenho do seu negócio. 50 exemplares? Comprou 50 exemplares?
exemplares. que necessário. Voltei. Além disso, a separação facilita a gestão tributária, garantindo que você esteja em conformidade com todas as Aí fez obrigações para mim fiscais. os 50, Mas como fazer isso na prática? 30% a menos. Comece abrindo uma conta Então, o livro bancária custava exclusiva R$30, para a eu sua paguei empresa. 21. Isso Eu comprei ajudará 50, a manter as gastei transações R$1.000. separadas e Aí, evitar confusões. Esse Organize que você todas as gostou dele. entradas e saídas e as Porque despesas de toda forma palestra que eu organizada. faço, grande, No Sebrae, estamos aqui para 400, ajudar 300 você pessoas, a implementar sorteia. estratégias e Perfeito, alcançar o perfeito. sucesso empresarial. Conte conosco. E feliz é só, Eu ainda tenho Marcelo. 11. Até a próxima. Esta foi Luciana Conte, analista de negócios do Sebrae, dando dicas aí sobre controle financeiro. Toda quinta é assim, tem sempre um analista ou um consultor da entidade aqui falando para você, micro ou pequeno empresário. 8h45, eu falei 8h46 agora há pouco, era 8h42 na verdade, eu que não enxerguei direito. Agora, 8h45. Oportunidade, o PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de Birigui, está divulgando relação com 11 vagas de emprego. São para a indústria calçadista, metalúrgica e também para o agronegócio, com oportunidades em Birigui. Há vagas para montador de móveis, estagiário administrativo, também de engenharia civil, soldador, expedidor de e-commerce, almoxarife, operador de injetora, operador de politron, eletricista, vendedor também. E olha, os interessados devem fazer o cadastro pelo WhatsApp 18 3642 3778, repetindo 18 3642 3778. E o recrutamento e admissão dependem exclusivamente das empresas contratantes. O atendimento no PAT é de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 11h30 e depois das 13 às 16 horas. Então você que está precisando de emprego, vá lá. É Tem vagas. isso aí. Hashtag há vagas, mercado de trabalho, posto de atendimento ao trabalhador. Marcelo, dizer alguma coisa, Marcelo? Eu vou deixar para daqui a pouco, depois da próxima notícia, você vai entender. Ok. 8h46. 46. A Prefeitura de Birigui vai realizar, nos dias 15 e 16 de setembro, o segundo mutirão de oportunidades com diversos serviços gratuitos para a população. O evento será no campus Birigui do Instituto Federal, e que fica na rua Pedro Cavalo 709, no Portal da Pérola 2. No dia 15 de setembro, que é uma sexta-feira, os atendimentos gratuitos serão das 2 às 7 da tarde, das 2 da tarde às 7 da noite. No sábado, dia 16, serão prestados os serviços das 9 da manhã à 1 da tarde. No segundo mutirão de oportunidades serão ofertados serviços como, por exemplo, a orientação para a abertura de empresas para MEIs, ME e EPP, ofertas de cursos de qualificação, orientação para crédito do Banco do Povo, divulgação de vagas de emprego, orientação na elaboração e cadastramento de currículo lá no posto de atendimento ao trabalhador, orientações, atualizações e inclusões no cadastro único, o CAD único lá do governo federal, e também orientações de gestão contábil e fiscal para empreendedores e também interessados. Estarão no local instituições e programas como Sebrae, FATEB, Instituto Federal, ETEC, o Dr. Renato Cordeiro, o Banco do Povo Paulista, o pessoal do Sistema S, né, Senai, SEST Senat, Senac, a ESCOM, Sindicato de Contabilistas, Posto de Atendimento ao Trabalhador, o SIMB, por meio da Unisimb, a Universidade Corporativa, né, do Sindicato das Indústrias do Calçado e do Vestuário de Birigui, e também o programa Meu Emprego Inclusivo. E durante o evento, a população poderá tirar dúvidas e acessar os serviços em um mesmo local. A primeira edição do mutirão ocorreu em maio deste ano, lá na ETEC. Devido à grande adesão aí da população e às facilidades promovidas pelos atendimentos, a iniciativa está de volta para contemplar outra região da cidade. É o primeiro mutirão de oportunidades, nós divulgamos aqui, conversamos com o pessoal da Prefeitura, foi muito bem sucedido, e aí o que dá certo a gente repete, faz de novo, amplia, melhora, é o que a Prefeitura de Birigui está fazendo, parabéns. Hashtags Jonathan Alves. Hashtag Birigui, mutirão de oportunidades. Hashtag segunda edição. 8h49. Vamos à segunda e à última parte da entrevista de hoje. Olha, o Jonathan falou, você ia falar alguma coisa na notícia passada, que na verdade é o seguinte, o pessoal da pizzaria Panuto entrou aqui em contato, falou, estamos ouvindo aqui, está muito legal. E aí eu me lembrei
que nós começamos a divulgação de uma nova pizza para o seu deleite, que eu vou sugerir ao Marcão, porque numa conversa anterior que nós tivemos, eu gosto de fazer isso, sugerir aqueles parceiros que eu gosto muito, né, nossos parceiros comerciais, que é a Pizzaria Panuto. Marcão, fica aqui pertinho da Jovem Pan, na Brigadeiro Luiz Antônio, é a mesma rua ali da Casa Europa, do cartório eleitoral, a antiga Pizzaria Bambinella. É uma maravilha, a massa é uma massa natural de longa fermentação. Então deixa mais de 24 horas ali, é uma massa que você, olha, só a massa você já se deleita. E aí a cada semana a gente renova aqui a divulgação, ela coloca sempre uma pizza diferente. E nós estamos divulgando uma que chama Lake. A pizza Lake, ela tem queijo brie com geleia de pimenta. E aí, cara, não precisa nem falar. Não é? Mas tem outras especiais, ragusana, a 4 queijos dele, 4 formagens, é diferenciado. Eu já experimento todas, eu fico falando pro Jonathan Alves para fazer ele passar à vontade, mas assim, não bastasse tudo isso, o ambiente é muito legal, tem um toque de rusticidade, então, quando vier com tempo e puder, passe lá, Pizzaria Panuto. Ótimo. Não é? É isso, vamos continuar então com a entrevista, porque o Marcão, no primeiro bloco, falou aqui da palestra que ele vai dar amanhã em 6 horários em Araçatuba, prevenção de esgotamento mental e físico. Então falou aí que são em 6 horários, exatamente, às 8h30 da manhã, 9h30 da manhã, meio-dia e meia, 1h30, 5h30 e 6h30. As palestras têm 45 minutos, você pode se inscrever pelo simpla.com, basta procurar lá, palestra Prevenção e Esgotamento Mental e Físico em Araçatuba, ou mesmo lá no hotel Araçatuba Plaza, fica no centro, do lado da Câmara Municipal. Chega lá 10, 15 minutos antes, faz a inscrição, participe, é destinado a principalmente quem trabalha diretamente com o público, professores, enfermeiros, advogados. O Marcão citou um público extenso aqui, promotor, juiz, mães inclusive, né? Trabalhadores em hospitais de forma geral, comerciários, portanto, tem conteúdo relevante amanhã, e aí ele vai falar, vai dar dicas de como você reconhece a situação do esgotamento, se você está indo para isso, vai falar de burnout, lembrando, burnout que é atualmente uma doença classificada pela OMS, portanto tem CID, o Código, né, de Classificação Internacional de Doenças, então se você está caminhando para isso, Marcão vai te dar dica de como identificar e também como não entrar, se é que você está entrando, e se já estiver lá, como sair desta situação. Marcão, quando você começou a ministrar esta palestra especificamente de esgotamento mental? Em que ano foi isso? Mais ou menos há 11 anos atrás, eu fui convidado por uma cidade pequena, Volta Redonda, pequena pelo esporte, né, do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, sim. Numa feira de empreendedores. E eles queriam um assunto para empreendedor. E eu fui fazer pesquisa sobre a vida do dia a dia de executivos e empreendedores. E surgiu para mim, como eu sou professor de inglês de formação, veio pelo Google várias coisas que falavam de empresários e empreendedores. E aí eu percebi que tinha um assunto que estava voltando com tudo, que era a estafa, o esgotamento mental, a exaustão, que hoje é chamado, o nome burnout, que quer dizer queimar os neurônios, queimar a cabeça. A notícia boa que eu gostaria de dar para os seus ouvintes, para todos que estão nos acompanhando, é que quando ele entra no simpla.com, ele vai ver que o convite, ele tem 2 valores. Então ele tem um valor cheio, que é R$50, um convite, como se fosse um cinema, e ele tem a meia entrada para estudante e para maiores de 60 anos. Perfeito. O convite que eu vou fazer a todos que nos estão ouvindo, que quando você entrar lá, você pode pegar o meia entrada como se você fosse estudante, porque você é ouvinte da Jovem Pan. Olha aí, agora sim. Se você é ouvinte da Jovem Pan, você vai pagar meia mesmo, e não há problema nenhum, porque quem vai estar lá na porta sou eu. A única coisa que eu gostaria que você falasse era, eu sou ouvinte da Jovem Pan. Aí, tá aí. Rodrigo Andolfato, que está nos ouvindo, quem entrou também e me mandou mensagem agora, Coronel Paulo Motoca, diretor regional de esportes,
Tá ouvindo, Motoca? Então, se você for lá, basta dizer: Marcão, ouvi a sua entrevista lá no Jornal da Manhã Araçatuba com o Marcelo Teixeira, você tem 50% de desconto. Que maravilha, hein? E aqui o pessoal da MPS Proteção Veicular está dizendo que a entrevista tá top. E Rodrigo Andolfato, como sempre, gentil e educado que é, falando que entrevista, o comentário dele, Marcão, que entrevista boa. Acho que você vai ter mais gente do que você está imaginando lá nas palestras, tomara que dê casa cheia, não é? Rodrigo Andolfato, eu tenho quase certeza que eu fui professor, se não fui dele, fui das duas irmãs dele, no Colégio Objetivo, nos anos 80. É possível. E deixar claro que eu só não fui atrás do Mariá, porque como é algo que é basicamente muita gente do centro, os comerciários, as enfermeiras, os professores, facilita ali. Facilita porque o pessoal, muita gente vai a pé para assistir, mas que eu não descarto da próxima vez que vier, claro, com certeza irei lá. Fica a dica, é isso. Tem que olhar todos os espaços, né? Porque aí cada um se adequa de repente ao tamanho de palestra. Você que dá outras palestras além dessa, especificamente sobre esta. Eu tenho que te perguntar o seguinte, que é até um questionamento que me fizeram. Marcão, você já teve esgotamento mental e físico? Está falando com propriedade? Está no lugar de fala? Já tive, eu era professor do Coque de Ribeirão, eu dava 11 aulas por dia. 11 aulas de 50 minutos por dia. E por que eu fazia isso? Porque quem mandou eu ser um professor dinâmico e criativo? Os alunos gostavam de mim, gostavam da aula, eu sempre tentando fazer um desempenho melhor ainda, e eles me colocavam em tudo, manhã, tarde e noite. Beleza, eu ganhava muito bem, mas muito bem como professor, um salário assim de um advogado brilhante. E fui levando a vida. Um belo dia eu saí, isso foi em 2014. Saí de casa às 6h30 da manhã para trabalhar lá na rua Lafayette, onde eu dava aula, Coque Lafayette. No meio do caminho eu não sabia para onde eu estava indo. Deu um branco total. Caramba! Eu estou indo para onde? Não sabia. Sabia que era professor, sabia que dava aula, mas apagou da minha memória Coque. Caramba. Parei o carro, desci, sentei na calçada, veio uma crise de choro. Primeira reação do burnout, da estafa, do esgotamento. Uma senhora viu um homem de 50 e poucos anos de idade chorando, sentado no meio-fio, veio perguntar se eu estava passando mal, eu falei que não. Ela ligou para a ambulância, lá o 90, veio os paramédicos, fizeram todos os exames, me levaram para o Hospital São Francisco. Chegando lá, ó Deus, né, colocou uma ex-aluna para cuidar de mim. Olha isso. E aí você sabe o cuidado que ex-alunos têm de professor. Sim. Ela fez todos os exames, me chamou e falou: professor, o senhor está com esgotamento mental. Eu não sei se o senhor sabe, mas o senhor está com burnout. E eu não sabia. Seu primeiro contato com o nome. Eu não sabia. Ela explicou para mim o que era, falou: o senhor lê lá, tal, mas eu vou te dar uma receita. Qual receita? 5 dias no meio do mato. Oh. Eu falei: 5 dias no meio do mato? Ela falou: sem esposa, sem filhos, sem celular, sem rádio, sem televisão, só com livros, cadernos, caneta e música. Essa menina, que na época, quando ela me atendeu, ela tinha 35 anos, foi o que fez com que eu continuasse professor. Eu acho que eu estou aqui falando com você, Marcelo, por conta dela. Porque eu ia desistir de tudo. E eu fiquei 5 dias parado. O Dr. Shahin Zayer, que é proprietário do Tati, do Maple Bear, do Cine Peducci, o antigo Cine Peducci, do Coque de Ribeirão, foi compreensivo, entendeu a minha situação, sabia que eu não estava brincando, e na realidade ele queria que eu voltasse a ser professor.
Então, a dica que eu dou para os empresários, para os executivos, é: se você tem uma empresa e tem um funcionário que faltou 2 dias porque ele está esgotado e ele está pedindo, cuidado, trata desse cara com um pouco mais de carinho, porque ele não está fazendo de propósito, ele não é irresponsável. Tem um funcionário que é vagal, que a gente falava antigamente, né? Vagal. Ele não quer saber de nada, ele quer saber de moleza. Mas tem um funcionário brilhante que um belo dia, olhando para o computador, tem uma crise de choro. Levanta e vai embora. Você vai demitir esse cara? Não. Pega ele no colo, pô. Conversa com ele. Vê o que ele está precisando. Você não sabe do que está passando dentro dele. Você que está me ouvindo deve ter se identificado um pouco com a minha situação que eu passei em 2016. A minha sorte é que a minha esposa, que foi minha aluna, compreendeu, meus filhos também, o meu patrão também, o diretor da época também, e os alunos foram avisados. O professor Marcos vai precisar se ausentar uma semana com problemas de saúde que ele está tratando. E falaram para os alunos, ele está com estafa, esgotamento mental. Quando eu voltei, eu fui recebido como se eu estivesse voltando da China. Porque, modéstia à parte, e você foi aluno, eu sempre fui muito alto astral. Sim, completamente. Eu sempre fui um professor que organizava excursão, festa, churrasco. Eu sempre fui professor de sala de aula, falar para os alunos assim: pelo amor de Deus, deixa eu falar 40 minutos. 5 minutos eu deixo vocês fazerem o que vocês querem. Tem aluno como o Oscar que sabe que era assim. Eu fui numa festa de ex-alunos do Objetivo, na casa da professora Cidinha Baracate, em 2019, tinham 129 ex-alunos. Caramba! Eu fui beijado e abraçado, eu não sei se foi 129, mas foi 109. Porque devia ter 20 caras lá que gostavam da minha aula, mas ficaram pé da vida porque eu mandei eles para fora. Entendeu? Aquela bronca. Eventualmente acontecia, né? Eu mandava para fora muito também. Eu era bonzinho, mas bravinho. E eu falei, a reação que eu tive de gratidão, que nós estamos falando de gratidão, foi um dos dias mais felizes da minha vida, receber 110 abraços e beijos de ex-alunos por gratidão, por eu ter feito alguma coisa. E eu estou em Araçatuba fazendo a palestra de prevenção de esgotamento mental e físico, burnout, sexta-feira, exatamente por gratidão. Por isso que professores e enfermeiros e funcionários de hospitais e clínicas não pagam. Opa! Aí sim. Vamos repetir então. Professores, enfermeiros e funcionários de hospitais que forem amanhã à palestra do Marcão não pagam. Não. Perfeito. Para o público comum, R$50. Para o público estudante e de terceira idade, R$25. Para quem disser que ouviu a entrevista do Marcão aqui no Jornal da Manhã Araçatuba da Jovem Pan, também 50% de desconto, R$25. Mas o mais legal que eu ouvi agora é que professores, enfermeiros e trabalhadores de hospitais identifiquem-se e não paguem. E acompanhem a palestra, que será em 6 horários. Marcão, eu fico muito feliz com estes seus testemunhos, porque eu, Jonathan tá aqui, que não me deixa mentir, faz 2 anos que me acompanha nessa trajetória no rádio, eu valorizo muito meus ex-professores. Dias desses, num café da manhã, aliás, não foi no café da manhã, foi numa palestra com o ex-ministro Antônio Cabreira, promovida pelo ILAN, encontrei com um amigo, Milton Carreira, contador. Nós fizemos o ginásio juntos. Naquela época chamávamos de ginásio, Fundamental 2 hoje, da 5ª à 8ª série na época, né? Agora é do 6º ao 9º ano, ou 5º ao 9º ano, não sei direito, enfim. E nós nos encontramos. Qual é a primeira lembrança, qual é o primeiro assunto que chama atenção? Poxa, aquela época, os colegas de turma, os professores, e aí a gente começou a nominar os professores da época.
Dona Sebastiana, Dona Maria Lúcia, a professora Silvia, e aí Sussume, de matemática, fomos lembrando de todos eles. É a mesma coisa quando eu me encontro com os colegas do colegial, para a gente lembrar de Marcão, Zé Luiz, Zé Lúcio, Montoni, Deps, o pessoal que era da sua turma, né, seus companheiros, enfim. Marcão, a gente está indo para a reta final do programa, que já são 9h05. Eu quero te agradecer, primeiramente, pela entrevista. Segundamente, pelo livro com o qual você me presenteou, O que Realmente Importa, do Anderson Cavalcante. Já mostrei aqui na live, vou colocar de novo para o pessoal. Está aqui uma dedicatória sua, inclusive, Marcelo, uma lembrança do amigo e ex-professor Marcos Gomes Guimarães Marcão. A vida é bela, sempre animado, sempre otimista. E me permita ler uma frase, eu creio que é a última, que até fiz uma orelha, foi a última das várias que eu grifei do livro, que diz o seguinte, página 35 do livro: agradeça a Deus todos os dias, quando tudo estiver dando certo e também quando não estiver. Porque tudo passa e a única coisa que fica é a esperança de que amanhã seremos melhores do que somos hoje. Esta frase é muito marcante das várias que tem no livro. Não posso deixar de dizer também que a Daniela Fiorotto entrou aqui, empresária de sucesso, e diz que, ouvindo a sua entrevista, ela se reconheceu no relato, dizendo que isso explica, por exemplo, a mudança de rota na vida profissional dela. Então ela percebeu que estava na hora, enfim. Dani, é isso, muito obrigado pelo feedback, muita gente nos deu retorno. Juliana Vasconcelos acabou de entrar aqui também, como o Zé Roberto Campos, na nossa live, dizendo que ela sugere que outros públicos também sejam agraciados, mas enfim, Juliana, por enquanto é isso, mas tenho certeza que vale a pena. Diga você que ouviu a entrevista do Marcão aqui, pelo jeito ela é bancária, e que você terá 50% de desconto, e a Madalena Celone dizendo que o irmão dela também foi aluno do Marcão no Objetivo nos anos 1980. Marcão, muito obrigado. Seu recado final para a gente encerrar o programa. Bom, eu já de cara quero agradecer a todos que me ouviram e dizer que Araçatuba, eu sou araçatubense raiz, eu tenho uma gratidão enorme, eu não seria o que sou se não tivesse os meus ex-alunos, os meus alunos. E quando você for ao Araçatuba Plaza Hotel, sexta-feira, nos 6 horários, 8h30, 9h30, meio-dia e meia, 1h30, 5h30 ou 6h30, você é só falar que ouviu o programa na Jovem Pan do Marcelo Teixeira e a entrevista, você vai pagar metade. É o preço de uma sessão de cinema. Só que você vai ter 45 minutos e quando você sair, você vai receber um pequeno folder para você continuar o estudo, porque eu sempre falo que a gente, quando vai na palestra, vai embora e fica um vácuo. Você queria continuar a estudar um pouco mais. E aí eu indico livros, filmes e músicas. Muito obrigado. É uma gratidão por tudo, por vocês dois aqui, que estão aqui me entrevistando, e a você que está me ouvindo. Um grande abraço, um beijo no coração. É isso, Marcão, bom dia, sucesso na palestra. Por hoje é isso, porque já são 9h08. Nós vamos ficando por aqui, adiantando que amanhã o entrevistado será o gerente da Associação Comercial e Industrial de Araçatuba, a ACIA, Osnei Ferracioli, também conhecido como Neizinho. E aproveito a ocasião para dizer que informação verdadeira é tudo que você encontra no jornal O Liberal e também no site lr1.com.br, assim como pelo aplicativo LR1 que você encontra lá na sua loja de apps. Muito obrigado, Marcelo, Marcão e a todos pela audiência. Continue na Jovem Pan, vem aí muito pop rock, música boa, tenha um ótimo dia e até amanhã, se Deus quiser.